Distribuo-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Mesmo no meio de forte oposição à Igreja, os apóstolos não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ponhamos total esperança no Senhor, a proteção de nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes como uma prefiguração da Eucaristia, alimento que o Pai deu ao mundo, o seu próprio Filho, para sustento da humanidade. No entanto, analisando o contexto no qual aconteceu esse prodígio, nós podemos captar uma mensagem para a nossa vida e aprender com Jesus a olhar por todos os que têm fome de pão e de Deus. Ao levantar os olhos, de longe, Jesus percebeu que a grande multidão que o seguia, apesar de conscientemente vir em busca de cura para suas enfermidades, precisava de alimento para o corpo e o espírito. Não querendo então agir sozinho, ele pôs à prova a solidariedade dos seus discípulos, motivando-os a ajudarem, matando a fome daquele povo. Jesus incitou-os a tomarem uma iniciativa e fê-los usar da fé, iluminando a inteligência de André, irmão de Pedro, quando este questionou: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus não se importou com o questionamento dele e foi logo lhes dando as ordens e ensinando como o milagre poderia acontecer. Assim também ele faz conosco. Hoje também há muitas pessoas doentes e desanimadas,
que buscam ser curadas das suas mazelas e que passam por cima da sua fraqueza espiritual e não percebem que a alma e o espírito precisam alimentar-se para que o corpo físico e material não adoeça. Dentro de todos nós há uma fome espiritual que só Jesus poderá matar. Jesus também põe à prova a generosidade de todos nós que desejamos ser seus discípulos. Por isso, nos exercita a não nos omitirmos diante dos desafios e a nos colocarmos a serviço da providência do Pai. Hoje também Ele precisa de nós para alimentar a multidão faminta de pão material, mas principalmente da Sua palavra e dos seus ensinamentos. Para que isso aconteça, Ele nos dá lições que hoje servem para a nossa vida. Como alimentar tanta gente tendo pouco? O que fazer? O que pensar? Desistir? Resmungar? Murmurar? Fazei sentar as pessoas. Quando nos sentamos em família, em comunidade e colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, quando juntamos os nossos poucos dons e os oferecemos ao Senhor, o milagre acontece. Cada um de nós tem seu papel no diálogo, na compreensão, na serenidade, na partilha do amor. Hoje também há muita relva, muitos lugares e ocasiões em que podemos nos assentar com as pessoas para partilhar, dialogar e colocar também à disposição do outro os nossos dons, como ajuda para que possam desfrutar de tudo quanto o Senhor dispõe para abastecê-los. Os pães e os peixes de que fala hoje o Evangelho representam justamente tudo que sacia a fome de Deus e nutre o organismo imaterial do nosso ser humano. A Eucaristia e a Palavra de Deus são o alimento por excelência, mas precisa de nós para ser distribuído a todos. Nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente para comprar esse alimento, mas apenas a nossa compreensão e a consciência de que necessitamos dele para viver e que outros também precisam experimentá-lo. Quando nós nos colocamos nas mãos do Pai e nos dispomos a partilhar o que temos com amor, Ele multiplica suas graças de provisão e nunca nos faltará nada. Oremos. Ó Mestre e Pastor, sacias a multidão faminta e nos ensinas a partilhar. Quando todos entregam para o bem comum tudo o que possuem, então cada pessoa será beneficiada e ainda sobrará. Dá-nos um coração sensível e generoso diante dos irmãos e irmãs pobres e carentes. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Seja bem-vindo em nosso canal Fé em Deus. Você sabia que aos domingos, às 7h30 da manhã, tem transmissão de missa ao vivo aqui no canal Fé em Deus? Pois é, quer assistir outras transmissões das missas que nós já transmitimos? Acesse este link